Por que o ser humano precisa de salvação? Como o sacrifício de Jesus pode alterar o curso da nossa história? Vamos tratar sobre isso hoje no Expondo as Escrituras. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna. Se você está aqui pela primeira vez, você também é muito bem-vindo. Não saia, porque juntos aprenderemos a palavra do Senhor mais uma vez aqui hoje. Hoje eu quero tratar do seguinte tema: o sacrifício de Cristo muda a nossa história. Para aqueles que já aceitaram Jesus, mudou a sua história. Mas para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, esse sacrifício muda a nossa história. E nós vamos aprender de que forma isso pode ser feito. É claro que eu quero dizer desde já que se você está aqui junto comigo assistindo o Expondo as Escrituras de hoje, se você tem alguém não evangélico na sua família, alguém que está distanciado do caminho do Senhor, ou até mesmo alguém que está enfraquecido, não deixe de compartilhar esta mensagem, porque eu tenho certeza que além de falar o seu coração, vai falar o coração dessa pessoa também. Vamos lá, nosso texto bíblico de hoje está em João 19:30, que diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Jesus exclama: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero neste momento te agradecer por mais uma vez estar aqui no Expondo as Escrituras. Eu quero pedir ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu possa compreender a Tua palavra no sentido de ensiná-la. Também, Senhor, ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos praticar a Tua palavra em nome de Jesus. Aqui no Expondo as Escrituras, eu leio o texto, eu explico o que o texto significa e eu aplico as verdades referentes ao texto que nós estamos estudando para as nossas vidas. Ou seja, tiramos lições bíblicas para a nossa vida. O link com o resumo desse Expondo as Escrituras está aqui na descrição do vídeo e você pode baixar ali na descrição do vídeo, clicar, achar o lugar, clicar e ir para o meu site. Baixa também ali a página, vai descendo e lá embaixo tem um lugar para você clicar e baixar o resumo desse Expondo as Escrituras. Você já deu uma olhadinha aqui no meu canal? Não deixe de dar uma olhadinha no meu canal, porque é importante que você olhe o canal. Inclusive, nós estamos agora com uma novidade aqui no canal. Nós estamos tendo aí a oportunidade, agora você também pode ser membro do canal. Como assim? Você já é inscrito no canal. O botãozinho inscrever tá aí. Você já se inscreveu no canal? Você já ativou o sininho das notificações? Mas talvez você ainda não se inscreveu. Se inscreva. Mas agora você também pode ser membro do canal. Clicando em Seja Membro, você vai conhecer os benefícios como membro que você recebe e, ao mesmo tempo, você estará semeando nesse ministério de ensino que é realizado aqui nesse canal. Então, fique à vontade. Também nós temos vários conteúdos aí no canal. Nós temos alguns vídeos que eu recomendo, tá logo aqui em cima do canal. Nós temos aí a EBD comentada online, o Expondo as Escrituras na primeira carta de Pedro, desde o capítulo 1, versículo 1. Temos também no livro de Salmos e também vários Expondo as Escrituras em livros variados da Bíblia. Então, ou cartas. Você não deixe de assistir. Se você for edificado, compartilhe. Outras pessoas poderão ser abençoadas em nome de Jesus. Eu quero dar prosseguimento aqui. Introdução. Vamos aprender no Expondo as Escrituras de hoje como o sacrifício de Cristo muda a nossa história. Por que Cristo precisou se oferecer como sacrifício na cruz? Qual a trajetória de Cristo até realizar o sacrifício na cruz? O que ele teve que passar?
Quais os benefícios do sacrifício de Jesus na cruz para aqueles que nele crê? Uma vez que Jesus morreu, ressuscitou, o que nós ganhamos através de aceitar? Quais são os benefícios que nós temos por causa do sacrifício de Jesus? Então, é sobre isso que vamos tratar hoje. Primeiro, por que Cristo precisou se oferecer como sacrifício na cruz? Por causa da queda do homem. Essa é a resposta. Está em Gênesis capítulo 3, versículos a partir do versículo 1. Tá? Então vamos lá. Deus havia dado o seguinte mandamento depois que criou o homem e plantou o jardim para ele cuidar. Gênesis 2, do 15 ao 17, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Deus cria o homem e agora planta um jardim e agora coloca o homem no jardim para poder lavrar e guardar o jardim. Essa é a intenção do Senhor. Uma vez que Deus dá essa responsabilidade para o homem, versículo 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Então o homem ele tinha liberdade de se alimentar de toda a árvore do jardim. Porém, esse mais aqui é no entanto, porém, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Então Deus dá um mandamento. Deus permite o homem comer de tudo que lá está, mas da árvore do bem e do mal o homem não pode comer. E ele diz o que vai acontecer se ele comer. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então vamos lá. Segundo, a mulher e o homem cedem à tentação e desobedecem a Deus. Gênesis 3, do 1 ao 7. Então nós entendemos que porque Cristo precisou se oferecer como sacrifício na cruz? Por causa da queda. E como foi que aconteceu essa queda? Aí nós vamos estudar agora. Gênesis do 1 ao 7 diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus diz? Então ela está testando o conhecimento da mulher. Quando nós lemos Oséias capítulo 4, versículo 6, nós descobrimos que a única coisa que pode destruir o povo de Deus é a falta de conhecimento. Porque quando nós deixamos de conhecer a Deus, nós começamos a fazer as coisas de acordo com o nosso coração. O nosso coração é enganoso por causa da natureza pecaminosa. Então nós achamos que estamos tomando boas decisões e na maioria das vezes estamos tomando decisões ruins e contrárias à vontade de Deus. Então Satanás, usando a serpente, ele vai testar o conhecimento da mulher. Não comereis de toda a árvore. Olha como ele diz. E assim, é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então ela acrescenta um dado naquilo que Deus havia dito. Eu li para vocês que no dia que comesse morreria. Deus não disse para Adão que ele não podia tocar. Deus disse que ele não podia comer. Era diferente. Ele poderia, se fosse até o caso, até tocar. Agora, uma vez que você chegou perto do fruto, se você coloca a mão nele, se você toca nele, você já está atraído por aquela situação. Só que Eva diz que Deus disse que não poderia tocar, porque no dia que comesse, não poderia nem comer, nem tocar, porque iriam morrer nesse caso. E aqui tem uma observação que eu preciso fazer. Eva, nós não sabemos ao certo se quando Deus deu a ordem para Adão, Eva estava junto para receber a ordem, ou se ela recebeu a ordem por meio de Adão. Nós não sabemos se ela recebeu diretamente do próprio Deus junto com Adão, ou se ela recebeu do próprio Adão, mas ela recebeu a ordem, só que parece que ela não entendeu bem, então ela diz que não podia também tocar. Aí olha o que o diabo vai fazer. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe, aí ele vai explicar por que não vai morrer. Porque é uma explicação. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. E os olhos realmente abririam. E abriram.
e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele só não diz o sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, o que aconteceria por eles saberem o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, concupiscência da carne, que era agradável e boa para se comer, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tá? Soberba da vida, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, ela se sente atraída pela árvore. Agora, uma coisa interessante. Se ela já tinha olhado e pensado, a árvore eu não posso tocar no fruto. Quando o diabo diz que ela certamente não morreria, por ela entender, talvez, que não podia tocar, quando ela toca, ela não morre. Não tem sentença naquele momento, nada acontece. Então, provavelmente, isso fez com que ela pudesse avançar. Então, você está entendendo onde eu quero chegar? A falta de conhecimento faz você acabar se enganando com determinadas coisas. Porque se o diabo disse para ela, por meio da serpente, perguntou para ela o que Deus disse, e ela diz, nós não podemos nem comer e nem tocar, e ele disse que não vai morrer se fizer. Quando ela toca, pois ela achava que ao tocar poderia morrer e nada acontece, ela vai e continua avançando, e é aí que ela peca contra Deus. Dá para Adão também peca contra Deus nesse momento. Então foram abertos os olhos de ambos, realmente foram abertos os olhos e conheceram que estavam nus. Começaram a conhecer o bem e o mal, e a sentença já está determinada agora. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isso aqui é o homem querendo resolver o pecado, né? Ele está querendo resolver o problema do pecado por si próprio. Impossível, não é possível. Então, eles tentam esconder a sua nudez, e a nudez foi consequência do pecado. Letra B, a consequência da queda. Agora vamos ver a consequência da queda, porque primeiro nós estudamos a mulher e o homem cede à tentação e desobedece a Deus. Agora, qual é a consequência da queda? Gênesis 3, do 8 ao 24. Ao desobedecerem a Deus, a sentença pelo pecado foi aplicada, morte. Essa morte aponta para a separação entre o homem e Deus por causa do pecado. A morte sempre está apontando para a separação. Sempre, tá bom? Então, quando Deus diz que se eles comessem haveria morte, fala de separação. Mas vamos ver em que aspectos essa separação vai acontecer. Deus é um ser santo e não tem comunhão com aqueles que praticam o pecado. A morte veio em 3 esferas, guarde isso, 3 esferas. A morte espiritual, que aconteceu imediatamente quando eles comeram do fruto e assim perderam a comunhão com Deus automaticamente. A morte física, que veio acontecer anos depois, e a morte eterna, que aponta para a separação definitiva e eterna de Deus em tormento para aqueles que morrem fisicamente sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, 3 esferas da morte. Morte espiritual aconteceu no mesmo momento. Aí você vai dizer assim, pastor, peraí. Se no mesmo momento que Adão e Eva pecaram, a morte espiritual aconteceu e quebrou a comunhão deles com Deus, por que é que Deus ainda fala com eles? Porque, na verdade, a quebra de comunhão com Deus está da seguinte forma. O ser humano agora não tem mais iniciativa de se voltar para Deus por causa do pecado. Quem vai se apresentar para o homem é o próprio Deus. Mas o homem não tem mais essa iniciativa. Por causa do pecado, o homem quer se esconder de Deus. Ele não quer mais se relacionar com Deus. Antes do pecado, Adão não tinha problema de se relacionar com Deus. Tá entendendo? A mulher não tinha problema de se relacionar com Deus. Uma vez que eles pecaram, agora eles têm um problema. Eles não conseguem mais se relacionar com Deus. Eles não têm mais agora a iniciativa de querer se relacionar com Deus. Eles se escondem de Deus. Por quê? Porque o pecado nos faz se esconder. Nós não temos mais comunhão com Deus. Então, o primeiro aspecto da morte é a morte espiritual. Segundo, seria a morte física, que viria depois. E terceira, a morte eterna, que viria depois de quem morre fisicamente. Aí segue-se o juízo. Morte eterna, condenação eterna, separação eterna de Deus. Vejamos a consequência da queda conforme descreve o texto bíblico. Gênesis 3, do 8 ao 24. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Consequência do pecado, se esconder de Deus. Quebrou a comunhão com Deus.
Quando eu e você que somos um cristão, acabamos cometendo alguma coisa que é pecado, nós nos sentimos separados de Deus naquele momento, nós temos vergonha de nos relacionar com Deus, nós muitas vezes nos sentimos longe de Deus por causa do quê? Por causa do pecado. Adão e Eva ainda não tinham experimentado isso, mas a partir do momento que eles desobedecem a Deus, pois Deus deu um único mandamento e eles quebraram o mandamento, talvez você diga assim, pastor, se Deus sabia que eles iam pecar, por que Deus deixa a árvore ali? Por que Deus deixa eles comer da árvore? Deus criou o ser humano com liberdade de escolha. Ele tinha direito de escolher. E ele escolheu usar a sua liberdade de escolha da forma errada. Ele escolheu usar a sua liberdade de escolha para desobedecer a Deus. Ah, mas Deus não podia impedir? Poderia impedir, mas ele não quebrou um princípio que ele criou, que foi dar ao homem liberdade de escolha. O homem precisava ser provado e ser aprovado no mandamento que Deus deu. Não coma. E o homem vai lá e come. Então, ele quebra o princípio, ele quebra o mandamento, ele comete pecado e ele agora está sentenciado. Então o homem se esconde de Deus por causa do quê? Do pecado. Antes de cometer pecado, ele não se escondia de Deus. Versículo 9. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Olha Deus agora procurando o homem. Antes havia um relacionamento que podia partir do homem para Deus e de Deus para o homem, mas agora não. Agora o homem se esconde de Deus. É Deus que se revela ao homem, mas o homem agora está escondido de Deus. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. O homem sente-se envergonhado. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher... Primeira culpada que ele culpa, a mulher que tu me deste. Adão coloca a culpa na mulher e em Deus, pois ele diz, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Deus faz uma pergunta para o homem assumir o seu erro. Ao invés do homem assumir o seu erro, ele joga para cima de outra pessoa a culpa. E não é o que nós fazemos? Na maioria das vezes, quando nós erramos, nós queremos culpar alguém, nós queremos procurar um culpado, nós queremos dar uma desculpa. Nós nunca queremos assumir, na maioria das vezes, o nosso erro, a não ser quando o Espírito Santo nos convence, nós nos deixamos convencer pelo Senhor. Porque quando nós não nos arrependemos, nós vamos jogar a culpa para cima de alguém. E é isso que Adão está fazendo. Ele está jogando, Deus está dando para ele a oportunidade de dizer, não, eu errei, eu comi, eu desobedeci, não. Ele pega e coloca como culpada a mulher e o próprio Deus, porque a mulher foi Deus que deu. E ele diz, aí, versículo 13, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizesse isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A mulher também diz que foi a serpente. Ela me enganou. Ela falou a verdade? A serpente enganou? Enganou. Mas querendo ou não, ela respondeu a pergunta do Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Então, a culpada é a serpente. Então, o pecado faz isso. A natureza pecaminosa nos faz sempre querer achar um culpado, mas nós não. Eu não sou culpado. Culpado é alguém. Eu não sou culpado. Todas as vezes que você e eu começarmos a nos comportar dessa forma, nós nunca vamos conseguir ter um bom relacionamento com Deus. Porque Deus espera de nós confissão de pecado. Aquele que confessa os seus pecados e deixa alcançará misericórdia, mas aquele que encobre nunca prosperará. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizesse isso, maldita será mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Deus amaldiçoou a serpente em si também, tá? A questão ali do réptil, o animal. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Ela foi sentenciada. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, Jesus, e tu lhe ferirá o calcanhar. Na cruz, Jesus sentiu-se ferido por causa do pecado. Então, Jesus foi ferido na cruz. Deus faz uma promessa aqui em Gênesis 3,15. Nós chamamos isso aqui de proto-evangelho. Deus está anunciando o que ele vai fazer no decorrer da história bíblica. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Tá? Tua gravidez, com dor terás filho. Então Deus está dizendo, eu vou aumentar muito a dor que você vai precisar, você terá no momento de ter filho.
e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Por que Deus estabeleceu aqui uma ordem? Aqui estava Adão, estava Eva, mas de repente Deus coloca Adão como líder, porque Adão ouviu a voz da mulher e desobedeceu a voz de Deus. Então Deus coloca uma liderança no lar para que tenha alguém que lidere, para que não caia, para que não ceda. Então o homem recebe a liderança nesse momento por causa da sentença que Deus dá sobre a mulher, porque ela foi um instrumento usado para que Adão viesse pecar. O diabo, ele ali induz a mulher a pecar, apresenta para ela ali aquela possibilidade, ela peca e ela dá para Adão. Então o diabo talvez sabia que Adão, se fosse tentado direto por ele, ele não cederia. Então ele primeiro usa a mulher e da mulher consegue levar também Adão ao pecado. Os dois pecaram, os dois foram culpados, mas a mulher serviu de instrumento naquele momento. Então o que Deus fala? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Isso não quer dizer autoritarismo, isso não quer dizer ditadura, mas Deus estabelece o marido como líder da casa. E Adão diz: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, isso desagradou muito a Deus, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. A serpente foi amaldiçoada, a terra foi amaldiçoada. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó te tornará. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Uma coisa interessante é que Deus criou o trabalho antes de sentenciar Adão aqui com essa sentença. Então, Deus já havia criado o homem para lavrar a terra, tá? Cuidar da terra. Mas agora, por causa do pecado, o homem, para poder se sustentar, ele vai ter que trabalhar um trabalho duro, um trabalho árduo. Então vai haver sofrimento para conseguir o pão de cada dia, até porque a terra não produziria só fruto, produziria também cardos e espinhos. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então o homem foi criado da terra, Deus agora lança ele fora do jardim. Ele não pode mais estar no jardim, porque se ele está no jardim, ele poderia tomar o fruto da árvore da vida e viveria eternamente em pecado. O homem, em vez de escolher comer o fruto da árvore da vida, escolhe comer o fruto do bem e do mal. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem é lançado fora do jardim e Deus ainda coloca uma proteção para que ele não volte mais para dentro do jardim. Então ele não tinha mais acesso ao jardim. O homem não estaria mais ali no jardim. Por causa do quê? Por causa do pecado, por causa da desobediência que ele teve diante de Deus. O primeiro casal desobedeceu. Uma vez que o primeiro casal desobedeceu, todos os seus descendentes, e eles passaram a ser culpados diante do tribunal de Deus, todos os seus descendentes estavam na mesma condição, porque eles foram nascendo e foram morrendo com o passar do tempo. Então o pecado atingiu toda a descendência de Adão. Por isso, todos pecaram. O homem com sua mulher agora estão sentenciados à morte em seus três aspectos. Agora são culpados diante do tribunal de Deus e são agora escravos do pecado. Agora eles têm o pecado que está como senhor da sua vida. Isso quer dizer que sua natureza passou a ser inclinada a desobedecer sempre a Deus em busca da satisfação dos prazeres. Nada que eles e seus descendentes venham fazer pode os livrar da culpa. Lembra que eles tentaram se cobrir com um avental de folha? Não servia. Humanamente falando, o ser humano está perdido. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não podem fazer parte da glória de Deus. Romanos 6,23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. É por isso que o sacrifício de Jesus, ele muda a nossa história. Mas apesar da queda, Deus usa de amor, bondade e compaixão vindo ao encontro de Adão e sua esposa Eva, e providenciando a morte de um animal inocente que teve seu sangue derramado. Porque Deus tem que matar um animal para poder colocar
a veste em Adão e Eva. E isso apontava para o dia do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para resgatar o homem da escravidão do pecado. Então aquele primeiro animal que é morto para cobrir Adão e Eva, ele já aponta para um dia Jesus vir ao mundo e morrer na cruz do Calvário. Ele, um animal inocente, teve que morrer para cobrir Adão e Eva. Gênesis 3,15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar, o momento da cruz. 2. Qual a trajetória de Cristo até realizar o sacrifício da cruz? No primeiro tópico, nós aprendemos por que Jesus teve que morrer na cruz, por causa da queda. E eu descrevi aí, de uma forma bem rápida, o que aconteceu para que houvesse a queda. Agora nós vamos aprender sobre qual a trajetória de Jesus até realizar o sacrifício na cruz. Então Jesus teve que realizar o sacrifício por causa da queda e eu mostrei como a queda aconteceu. Agora vamos ver o que Jesus teve que passar até realizar o sacrifício na cruz. João, em seu evangelho, apresenta Jesus como Deus. João 1, do 1 ao 3, diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. Quem é a palavra? Jesus. A palavra estava com Deus, Jesus estava com Deus. E a palavra era Deus, Jesus era Deus e é Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, dele quem? Jesus, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Então, Jesus é o motivo de tudo. Deus cria tudo por meio de Cristo e cria também para ele. Paulo apresenta Jesus como dono de tudo. Romanos 11:36, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Jesus é o dono de tudo. Porém, o dono de tudo, sendo Deus, entra nesse mundo pela porta da manjedoura. Pois o Filho de Deus nasce e é colocado em uma manjedoura. Não tinha hospedagem naquele momento e eles são ali. Jesus nasce numa estrebaria e ele está ali naquele lugar. E ele é colocado numa manjedoura. Lucas 2,7. E deu à luz a seu filho primogênito e envolveu em panos e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem. Jesus viveu para cumprir a vontade do Pai. João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, o dono de tudo, aquele que criou tudo, nasceu e foi colocado numa manjedoura, mas ele veio para cumprir a vontade do Pai. Então nós estamos estudando qual a trajetória de Jesus até cumprir ou realizar o sacrifício na cruz do Calvário. Jesus recebeu a maior missão de toda a história. Nunca houve, nunca haverá uma obra como a que Jesus realizou na cruz do Calvário. Não houve e não haverá. Muitos homens e mulheres, desde a criação da humanidade, já colocaram seus pés aqui nessa terra. Mas ninguém, guarde isso, ninguém jamais chegará aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. A missão de Jesus foi única. Ninguém, por mais renomado que seja, por mais conhecido que seja, por mais famoso que seja, ninguém jamais chegará aos pés de Jesus, porque a sua missão foi única. O profeta Isaías, em seu livro escrito mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus, o descreve da seguinte maneira. Isaías 53, 2 e 3. Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Esse era o nosso Jesus. E olhando para nós, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Essas fotografias que se fazem aí de Jesus não é a realidade de Jesus. O texto diz que Jesus não tinha parecer nem formosura. Não tinha nenhuma beleza, ao ponto de, por causa disso, ele não foi desejado. Ele não foi uma pessoa que queriam ele. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, esse era Jesus, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado,
não fizemos dele caso algum. E não foi isso que aconteceu? Os judeus não deram nenhum crédito a Jesus? Os religiosos da sua época não ligaram para Jesus, não estavam nem aí para Jesus? Os evangelhos descrevem o ministério de Jesus até chegar no sacrifício na cruz. Vamos nos basear no evangelho de Mateus, porque Lucas fala sobre isso, João em alguma parte fala sobre isso, Marcos também, tá? Então vamos nos basear no evangelho de Mateus para demonstrar o sofrimento de Jesus desde a sua prisão até quando ele entrega o seu espírito. Antes de mais nada, eu quero falar com você aí sobre o curso livre de teologia, tá bom? Que tem da Faculdade Vitória em Cristo. Você quer fazer um curso livre de teologia? Você é membro, obreiro, você é professor da escola bíblica dominical, enfim, um pregador? Faça o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Só que ele está agora com uma novidade. Qual é a novidade? Você clica no link aqui na descrição do vídeo ou no comentário que está fixado e você vai poder clicar e você vai para essa página que está aparecendo aí. E aí tem um módulo grátis, você não paga nada. Você vai só se inscrever, bota seu nome completo, coloque seu e-mail e se cadastre. E aí você vai participar do módulo completo. Se você gostar, se falar realmente, você achar que é um curso que vale a pena, porque toda atividade é feita online, você não precisa ir em sala de aula, principalmente você que mora fora do Rio de Janeiro, então você pode ser um aluno do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. É um curso de 18 meses, no caso de duração, uma matéria maravilhosa. Eu sou aluno desse curso, apesar de ser professor também de teologia, mas eu estou fazendo uma reciclagem, então eu te convido a conhecer o curso livre de teologia, fazendo cadastro e tendo aí o módulo grátis. Você não paga nada. Se você gostar, aí sim você se inscreve, tá bom? Eu não posso deixar de falar sobre o curso livre de teologia para você, já que apareceu aqui. Então vamos dar prosseguimento, mostrando como é que o evangelho de Mateus descreve o sofrimento de Jesus até chegar na cruz. Foi acusado falsamente diante do sumo sacerdote Caifás. Você encontra isso em Mateus 26, do 59 ao 61. Eu não vou ter tempo para ler aqui no Expondo as Escrituras. Então, foi acusado falsamente. Segundo, afirmou ser filho de Deus e foi acusado de blasfêmia. Mateus 26, 63 a 65. Decidiram que ele deveria morrer. Mateus 26, 66. Cuspiram-lhe no seu rosto, lhe davam murros e lhe esbofeteavam e zombavam. Mateus 26, 67 e 68. Você está conseguindo perceber quantas coisas Jesus passa injustamente por causa de mim, de você? Porque ele não merecia nada disso, ele não era pecador. Ele não tinha cometido nenhum erro, mas ele veio para poder nos proporcionar salvação. Como não podiam executar ninguém, pois estavam sob o domínio de Roma, o levaram para Pilatos. Os judeus, no tempo de Jesus, estavam sob o domínio de Roma. Então, mesmo que eles odiassem a Jesus, mesmo que eles rejeitassem a Jesus, eles precisavam que Roma autorizasse a morte de Jesus. Eles não poderiam matar Jesus. Então, eles levam Jesus perante aquele que tinha autoridade entre os romanos para poder conseguir a sua condenação. Foi interrogado por Pilatos, Mateus 27, 11. Acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, Mateus 27, 12. Ele foi oprimido e não abriu a sua boca para se defender. Isaías capítulo 53, 7 fala sobre isso. Que ele não abriu a sua boca, Mateus 27, 14. Foi entregue a Pilatos para ser morto por inveja, Mateus 27, 18. A presença de Jesus incomodava os religiosos da época. Eles tinham inveja de Jesus. Eles não gostavam do que Jesus realizava. Então, por inveja, entregaram Jesus. Os judeus preferiram soltar Barrabás, que era um salteador, e crucificar a Jesus. Mateus 27, 19 a 23. Que coisa terrível, irmãos. Aquele que estava ali só para fazer o bem foi trocado por um malfeitor, mas tudo isso para cumprir a palavra do Senhor. Pilatos tenta inocentar da culpa da morte de Jesus, mas os judeus assumem a culpa junto com sua descendência. Eles dizem assim, Pilatos diz assim, eu estou livre do sangue desse justo, e lava suas mãos. E eles dizem assim, que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. Ou seja,
eles chamam para si maldição. Jesus foi açoitado e entregue para ser crucificado. Se você não sabe, os açoites ali, aquele momento, tinha o nome de flagelação. Jesus foi chicoteado com um chicote que na ponta dele havia pontas de osso. Às vezes havia algumas bolas também que poderiam ser bolas de cobre ou bolas de chumbo, tá? Pequenas bolas, e eles iam batendo, e conforme ele batia, aquela parte do osso, porque era com tiras de couro, e aquela parte do osso agarrada nas tiras ia rasgando as costas até começar a aparecer os órgãos internos. Foi isso que Jesus passou. Foi isso que Jesus experimentou, sem ter culpa de nada. Jesus não era culpado. Jesus não era um malfeitor. Jesus apenas estava ali para cumprir a sua missão. E ele passou por tudo isso. Agora, para imaginar, Jesus ali estava sendo banhado de sangue, porque conforme ele estava sendo chicoteado, conforme ele estava sendo ali açoitado, o sangue jorrava. O sangue espirrava. Era algo terrível. Era algo pavoroso. Era uma cena de terror. Os soldados romanos fazem o seguinte quando pegam Jesus para levar para ser crucificado. Fazem o seguinte com ele. Mateus 27, 28 a 31 diz assim: e despindo, tiraram a roupa de Jesus e o cobriram com uma capa escarlate. A primeira roupa, né? A roupa que estava por cima eles tiram e botam uma capa escarlate, vermelha. E tecendo uma coroa de espinho puseram na cabeça, e a sua mão direita uma cana. Então, de um lado, na cabeça eles colocam a coroa de espinho, do outro lado eles colocam uma cana na mão, e a coroa está na cabeça. Preste atenção nisso aqui. E ajoelhando diante dele, o escarnecia, dizendo: salve o rei dos judeus. Jesus já tinha sido escarnecido pelos judeus e agora está sendo escarnecido pelos gentios, que os romanos não eram judeus. Jesus agora está ali, sendo humilhado. Salve o rei dos judeus, debochando de Jesus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. Irmãos, para pensar. Você que está assistindo esse Expondo as Escrituras. Eles colocam a coroa de espinho, os espinhos são trançados para cima e para baixo. Você pode procurar aí na internet que você vai achar. Espinhos trançados para cima e para baixo. Quando eles botam a coroa de espinho, os espinhos cravam na cabeça, no couro cabeludo. Rasgam. Então Jesus já está ensanguentado por causa de ter sido chicoteado, passado pela flagelação. E agora tem sangue jorrando também, descendo. Porque eles batem com a cana na cabeça de Jesus e os espinhos vão entrando mais ainda, a coroa de espinho vai entrando mais ainda e é sangue jorrando para tudo quanto é lado. É uma cena terrível. Tiraram a capa, vestiram as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Tudo isso Jesus passou. O sacrifício de Jesus muda a nossa história. Mas olha o que Jesus passou. Olha o que Jesus teve que se submeter. Os soldados obrigam Simão Cirineu, que Jesus estava exausto, a carregar a cruz de Jesus, pois ele estava exausto fisicamente com tantas torturas que já havia sofrido. Jesus passou horas sendo torturado. Quando foi entregue, passou a madrugada, o outro dia, uma coisa terrível. Tentaram fazer Jesus beber vinho misturado com fel, mas ele rejeitou, pois teria que estar consciente, sóbrio, para realizar o sacrifício. Mateus 27, 34. Repartiram suas vestes para cumprir Salmo 22, 18 e Mateus 27, 35. O crucificaram entre dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Mateus 27, 38. Os judeus e os religiosos zombam de Jesus na cruz, proferem insultos e balançam a cabeça como zombaria. Mateus 27, 39. Desafiam a Jesus a salvar a si mesmo se é filho de Deus. Mateus 27, 40.
Os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus escarnecem dele. Você vê que Jesus é tentado até o último momento a desistir do sacrifício. Mas Jesus não está olhando para o momento. Jesus está olhando para o que vai vir depois do momento da cruz. Jesus não olha para a cruz. Jesus olha além da cruz. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei que dificuldade você está atravessando. Eu não sei qual prova você está vivendo. Mas eu quero dizer a você que, como Jesus, vamos pegar o exemplo de Jesus aqui, não olhe para o momento da dor. Olhe para o que vem depois desse momento de dor. O salmista diz no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso quer dizer que o choro não vai durar o tempo todo. Porque assim como a noite tem prazo para poder começar e terminar, assim também há prazo para o dia iniciar. Então entenda, Jesus não olhou para o momento, Jesus olhou para além do momento. E ainda que você passe muitas dores aqui nessa vida, eu quero dizer a você que lá na eternidade não haverá choro, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Jesus nos deixou um grande exemplo. Aquele que não merecia, aquele que não tinha feito nada de errado, estava sendo torturado, passando por tudo aquilo para poder nos dar o direito de vida eterna. Olha o que os religiosos fazem. Salvou os outros, Mateus 27, 42 e 43. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Se Jesus clamasse, haveriam várias legiões de anjos para poder o defender. Um único anjo matou 185 mil assírios. Imagine o que não faria com ordem de Deus naquele tempo. Deus não precisa de muito. Deus, apenas com um anjo, poderia acabar com a raça humana toda de uma vez só. Ele nem precisaria usar anjo, se ele quisesse. Jesus estava ali como filho de Deus, mas o propósito, ele não perde foco. Ele não perde o propósito. Qual é o propósito? Ir para a cruz e morrer. Ir para a cruz e morrer. Pagar a dívida. Pagar a dívida. O ser humano passou a ser culpado no tribunal de Deus. E a única forma de pagar a dívida é o inocente ser substituto dele. Só que não tem ser humano que possa ir para a cruz. Por quê? Porque todos eles pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Um pecador não pode pagar para poder se livrar do pecado. Somente um inocente poderia pagar a dívida. E é isso que Jesus está a caminho de fazer. Ele está caminhando para poder pagar a dívida. Os malfeitores também zombam de Jesus. Mateus 27, 44. Eles também, os que estão crucificados. Há um evangelho que diz apenas que um zombava, mas Mateus coloca que eles zombam no caso. Tá? Jesus, em determinado momento, experimenta o auge da sua dor na cruz. Isaías já havia profetizado sobre isso. Isaías 53, versículos 4 a 5 diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, sangue para todo lado. Jesus estava desfigurado. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele não aguentou carregar a cruz. Simão teve que ajudar ele a carregar a cruz, que ele não aguentou. Ele estava desfalecido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz. Deus imputa sobre Jesus a sentença do pecado, morte. E ele experimenta isso lá na cruz do Calvário. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O Filho de Deus, como homem, experimenta uma separação temporária do Pai.
por causa de levar sobre si os nossos pecados. Como nosso substituto, ele experimentou o juízo de Deus por causa do nosso pecado. Separação temporária de Deus. Quando Adão peca e Eva, quando Deus, na viração do dia, vai no jardim, o que eles fazem? Eles se escondem. Por quê? Porque o pecado traz o quê? Separação. Jesus vai ter que experimentar essa separação temporariamente como homem na cruz. Preste atenção nisso aqui, ó. Mateus 27, 45 e 46 diz: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Desde a hora sexta até a hora nona. Isso quer dizer, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, tudo ficou em trevas. O dia virou noite. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: essa é o primeiro brado dele na cruz, porque ele vai dar um segundo brado. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? É uma pergunta. Por que, Pai, tu me desamparou? Agora, por que Jesus grita isso? Porque ele experimenta temporariamente a separação dele com o Pai. Porque o pecado está sendo imputado sobre ele. E nesse momento, o que acontece? Há uma separação. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Jesus não cometeu o pecado, mas ele leva a culpa do pecado. Ele leva naquele momento as nossas transgressões. Por fim, aquele que só fez o bem e que entrou no mundo fisicamente pela porta da manjedoura, agora vai sair do mundo pela porta da cruz. Ele dá seu brado final em alta voz. Está consumado. João 19:30, que foi que eu li. Está consumado. Eu estou mostrando para você toda a trajetória de Jesus depois que ele é preso, até chegar o momento dele gritar: está consumado. Esse brado ecoou no tempo, pois ele atingiu o passado, o presente e o futuro, significando que o pagamento pela dívida, por causa do pecado do homem, foi pago, está pago e continuará pago. É justamente isso que significa a palavra grega tetelestai. Jesus grita: está consumado, foi pago, está pago e continuará pago. Ou seja, Jesus paga a dívida. O ser humano por si mesmo não tinha condição de pagar a dívida, porque ele era um pecador. Ele não pode pagar a dívida, ele não pode resolver o problema do pecado. Mas aí Deus se faz homem, vem, habita no meio de nós, e ele vai para a cruz, morrer no nosso lugar. O pecado é imputado sobre ele, a sentença do pecado é imputada sobre ele, pois ele tem que passar pela morte. Jesus não merecia morrer. Quem merecia morrer era eu. Quem merecia morrer era você. Mas Jesus morre no meu e no seu lugar para ser o nosso substituto. Ele foi o nosso substituto. E uma vez que ele morre, quando ele ressuscita, ele toma o direito agora de ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Uma vez que Jesus morre na cruz do Calvário, ele tem o direito agora que ele ganha ao morrer e ressuscitar. Ele tem o direito de nos ter como seus servos, de ter como aquele que nós vamos servir, adorar, reconhecer. Por quê? Porque Jesus é Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores. O sacrifício de Jesus na cruz é o amor de Deus em ação para resgatar o homem do pecado que começou lá no Éden. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entende isso? Você que ainda não aceitou Jesus, entende isso? Deus deu. Agora esse dar seu Filho, olha quantas coisas Jesus passou. Olha quantas coisas Jesus atravessou. Fique imaginando, tente imaginar a dor, o sofrimento, a angústia, a solidão. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morre sendo nós ainda pecadores. Quais
Quais os benefícios do sacrifício de Cristo na cruz para aqueles que nele crê? Primeiro tópico, por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus teve que ir para a cruz? Por causa da queda. Segundo tópico, o que Jesus teve que passar até chegar na cruz? E terceiro tópico, quais os benefícios do sacrifício de Jesus na cruz para aqueles que nele crê? Jesus morre, Jesus ressuscita. O que ele dá de direito agora para nós? Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que ouvem a pregação do Evangelho, crendo em Jesus e se arrependendo dos seus pecados, recebem muitos benefícios por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Primeiro, eles recebem um novo nascimento. João 3,5 e Tito 3,5. Lembra que eu disse que quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente e toda a humanidade passou a estar morta espiritualmente? Mas em Jesus, nós recebemos nova vida, nós recebemos um novo nascimento, nós podemos agora nos relacionar com Deus, nós podemos ter agora a iniciativa de buscar a Deus por causa do novo nascimento e do Espírito Santo que mora dentro de nós. Segundo, são adotados e passam a fazer parte da família de Deus com direito a uma herança. Vida eterna, Efésios capítulo 1, versículo 5. Uma vez que eu aceito Jesus, eu passo a fazer parte da família de Deus. Eu passo a ser filho por adoção. Eu passo a ter direito da herança. E a herança é vida eterna. Tem muita gente que aceitou Jesus que usa ser filho de Deus para querer buscar coisas nesta terra. Não é errado você trabalhar, você conquistar, mas a prioridade de vida do cristão é buscar as coisas do Senhor. É cultivar relacionamento com Deus, é buscar ter uma vida com Deus. Essa é a prioridade da vida do cristão. Terceiro, Cristo nos livrou da culpa do pecado passado, justificação. Romanos 5:1. Mais um benefício. Antes de Jesus eu era culpado. Todo ser humano que ainda não aceitou Jesus é culpado no tribunal de Deus. Quer ver uma coisa que é muito comum? Nós começamos a pregar o evangelho, aí alguém diz assim, ué, mas eu não acho isso justo. Eu não acredito que eu possa ir para o mesmo inferno que um estuprador, que um homicida, um assassino, ele vai, porque eu não sou uma pessoa que cometo esse tipo de coisa. Mas nós precisamos lembrar que, em primeiro lugar, o ser humano está destinado ao inferno não pelo que ele faz, e sim por quem ele é. Ele é culpado no tribunal de Deus. O que ele faz é consequência de quem ele é. Então Deus não envia ninguém para o inferno apenas pelo que ele faz, e sim por quem ele é, culpado no tribunal de Deus. Todo ser humano nasce culpado no tribunal de Deus, mas enquanto ele não atinge a idade do entendimento, da consciência, enquanto ele é uma criança, ele é um bebê, enquanto ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependendo ali de como é o desenvolvimento, ele, se partir, ele não é condenado, porque Deus usa da sua graça e permite que aquela criança seja salva. Mas a partir do momento que ele tem entendimento para confessar seus pecados, se ele partir sem Cristo, ele está condenado eternamente. Infelizmente, o final dele é inferno. Então, pare de pensar que você vai para o inferno só por causa do que você faz. A pessoa irá para o inferno por causa, primeiro, de quem ela é. E é justamente isso que o sacrifício de Jesus vai anular na vida daqueles que aceitam Jesus. Porque uma vez que eu levanto as minhas mãos para Jesus de verdade, eu aceito ele de todo o meu coração, eu deixo de ser culpado diante do tribunal de Deus. Deus olha para mim e vê o sacrifício de Jesus Cristo, o pagamento que Jesus realizou na cruz do Calvário, e a partir desse momento eu não sou mais culpado diante do tribunal de Deus. Mas para isso eu tenho que reconhecer Jesus como meu substituto. Eu tenho que reconhecer Jesus como meu Senhor. Antes de Jesus eu era escravo do pecado, mas através do que Jesus fez na cruz, quando eu o aceito, ele me comprou. Ele pagou com seu sangue, com o sacrifício da cruz pela minha vida. Então eu agora passo a servir a ele voluntariamente, por amor, por gratidão, reconhecendo o que ele fez, reconhecendo quem ele é, reconhecendo que nada do que ele passou ele deveria passar, mas ele fez isso, e tudo isso por amor.
Que amor é esse? Que amor é esse? Isso é amor. O amor humano é egoísta. O amor humano, ele só quer ser dado se tiver alguma coisa em troca. O amor de Deus não é egoísta. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4 ao 7, vai mostrar as características do amor de Deus. Esse mesmo amor, ele é implantado no meu e no seu coração quando aceitamos a Jesus. Então, uma das coisas que eu recebo de benefício é justificação. Eu não sou mais culpado diante do tribunal de Deus. Toda vez que você for pregar o evangelho para alguém, e alguém dizer para você assim, eu não aceito que eu vou ser condenado porque fulano faz isso, eu sou melhor do que ele. Você vai poder dizer, o ser humano não está condenado ao inferno apenas pelo que ele faz, e sim por quem ele é. Ele é culpado diante do tribunal de Deus. Ele nasce culpado. Aí mostra Romanos 3, 23, mostra Romanos 6, 23. Então você vai mostrando vários textos que vão provando a condenação do homem. E ele precisa de quê? De Cristo. Romanos 8:1 diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Precisa estar em Cristo. Pode mostrar para ele também João 3,18. Aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. Há uma decisão a ser tomada. Qual o outro benefício? Cristo nos livra do poder do pecado, agora é presente, santificação. Por isso que a Bíblia diz assim, segui a paz com todo e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu preciso viver uma vida de santificação. E o que é santificação? É vencer o pecado. Vencer a influência do pecado. O pecado não me domina mais, mas ele ainda me influencia através da natureza que está em mim. Natureza pecaminosa. Eu recebi uma nova natureza, mas ainda está a natureza pecaminosa aqui. Ela não está mais no controle, mas ela pode tentar me influenciar. E se eu der lugar para ela, daqui a pouco eu volto a pecar e viver na prática do pecado novamente. Então eu recebo santificação. Cristo nos livra do poder do pecado. Através do Espírito Santo que está na minha vida, eu consigo dizer não ao pecado. Romanos 6,19. Isso aponta que devemos viver devemos viver com uma nova conduta, pois o Espírito Santo quer produzir seu fruto em nós e transformar nosso caráter, nos fazendo parecer com Jesus. E por fim, Cristo nos livrará. Aí é futuro. No passado, ele nos livrou da culpa. Não somos mais culpados. E essa culpa vem desde lá do pecado que Adão e Eva cometeram. E todo ser humano passou a estar debaixo dessa culpa. Aí, ao aceitar Jesus, também me livra do poder do pecado presente. Enquanto eu estou nessa terra, o processo de santificação precisa estar acontecendo na minha vida. E no futuro, ele me livrará da presença do pecado, que é o fim do processo de santificação, que chama-se glorificação. O que isso significa? Não haverá mais o pecado na minha natureza. O pecado não fará parte da minha natureza. 1 João 3:2. Conclusão. Você entendeu tudo que Cristo fez, se oferecendo como sacrifício na cruz para nos livrar da condenação eterna? Você compreendeu isso? Como cristão, precisamos viver à altura da salvação que recebemos. O que isso significa? Que eu preciso viver uma vida de santificação. Não é o que eu faço que me salva, é o que Jesus fez que me salva. Mas o que Jesus fez para me salvar também vai trazer como consequência uma vida diferente. Novas atitudes, boas obras. As boas obras não são o motivo da salvação, são a consequência de uma vida salva. Como é que eu vou saber se de fato eu aceitei Jesus de verdade? Quando começa a haver transformação na minha vida. Quando começa a haver novas atitudes. Atitudes que venham de encontro àquilo que a Bíblia ensina. E você que ainda não é cristão? Você que ainda não aceitou Jesus? Que atitude você terá conhecendo agora tudo isso? Tudo que Jesus sofreu. Tudo que Jesus passou. A sua situação diante do tribunal de Deus, que é culpado. Como era a minha antes de aceitar Jesus. Você repetirá a conduta dos judeus, que mesmo depois de tantos ensinos e milagres rejeitaram a Cristo, não quiseram, disseram que caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos, ou quer reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Se você quer reconhecer Jesus como Salvador da sua vida e Senhor, levante as suas duas mãos agora e aceita Jesus. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Deixa Jesus transformar a sua vida nesse momento. E a partir desse momento, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e diga que você aceitou Jesus através de uma mensagem na internet e que o pastor disse para você ir nessa igreja, procurar o pastor lá e perguntar a ele agora o que você deve fazer. E ele vai te dar a instrução do que você deve fazer a partir desse momento. Se você tomou a decisão de aceitar a Jesus, seja bem-vindo à paz do Senhor. Se você que é um cristão está assistindo essa mensagem, passe ela para outras pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Eu sei que Deus pode salvar vidas através da mensagem do Evangelho. O sacrifício de Cristo muda a nossa história. Mudou a minha, pode ter mudado a sua, que é mudar a vida de outros. Então, a história de outros. Então, vamos falar do amor de Jesus. Compartilhe essa mensagem. Divulgue essa mensagem no seu Facebook, no status, o link, no status do seu WhatsApp. Fale do amor do Senhor Jesus Cristo. Também quero falar a você que você não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Também dá um like nesse vídeo. Não esquece de dar um like não, tá bom? Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um Expondo as Escrituras. Aprendemos que o sacrifício do teu Filho Jesus Cristo muda a nossa história. Eu quero te louvar, te bendizer, porque através de Jesus a minha história foi mudada. A história de muitos que estão me assistindo foi mudada, mas outras histórias precisam ser mudadas. Pai querido, que o Senhor venha aplicar as verdades do sacrifício de Jesus na nossa vida, que possamos viver uma vida de santificação, que possamos apontar para as pessoas o caminho que leva a Pai querido, a vida eterna, que é o teu Filho Jesus Cristo. Nos ajuda a cumprir a nossa missão de igreja, sendo como sal, sendo como luz, em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar aqui, tá bom? Um vídeo para que você possa assistir e você possa ser edificado, possa ser edificada a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras.